Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. O tema do programa de hoje é Religião e Políticas Públicas. Eu recebo aqui o padre Áureo Nogueira, ele é coordenador do Ânima PUC Minas. E nós já temos participação de telespectadores. Aqui a Ana Flávia, padre Áureo, do bairro Itapuã. Obrigado, Ana, por ter participado, ter enviado a sua pergunta. Ela pergunta como é que a Igreja Católica tem se mobilizado junto a outras igrejas. Né? Nós sabemos que a campanha da fraternidade, em outras ocasiões, foi ecumênica. Né? Nesse caso, já existe também, foi pensado algum trabalho? O tema ele é muito amplo e ele permite várias iniciativas comuns. Então, ao falar de Igreja Católica, a gente pensa que é uma coisa muito ampla no Brasil. Eu sei de iniciativas de igrejas, né, paroquiais que têm no seu território, por exemplo, igrejas evangélicas e que, em torno de uma política pública social localizada, se unem, se congregam, participam da associação de bairro e fazem essas políticas. Então, as próprias comunidades vão se articulando com outras comunidades. Exato. Bom, a Verônica, do bairro São João Batista, obrigado, Verônica, ela pergunta assim, o país inteiro passa por muitos problemas. Que área é considerada mais urgente na atualidade para sanar, pelo menos em parte, os problemas sociais do Brasil? O documento chega a priorizar alguns temas? Vários, mas no meu ponto de vista, basicamente, a redistribuição de renda, o emprego para as pessoas é o que vai, de fato, imediatamente melhorar a nossa situação, né? Calamitosa que o nosso povo está vivendo. Você falou no primeiro... Bom, está chegando aqui mais pergunta, daqui a pouco eu volto, então. Você falou, padre Áureo, que o papel da instituição é importante, ajudar o Estado a pensar as políticas públicas, organizações não governamentais, as igrejas. Você acha que essas instituições têm também o papel de fiscalizar a execução das políticas públicas? Olha, enquanto são instituições que compõem a sociedade e são compostas por cidadãos, vejo que tem direito, sim, né, de fazer um acompanhamento e ver se esse recurso que é do Estado, ou seja, é de todos os brasileiros, que deve ser investido em políticas públicas, estão sendo adequadamente investidos, se estão de fato respondendo a reais necessidades das pessoas, dos grupos, sobretudo das populações mais afligidas nesse sentido. Então, acho que isso ajuda a pensar que as políticas públicas não é apenas uma coisa que o executivo pode fazer apenas com o corpo técnico, mas que a sociedade também tenha uma participação efetiva na gestão dessas políticas, para que elas não caiam aqui como algo apenas pensado por um grupo, um corpo técnico, mas que seja de fato uma demanda da sociedade. Eu me lembro, Flávio, se me permite, quando era pároco na paróquia nossa, Divino Espírito Santo, no bairro Santa Efigênia, uma coisa bacana que tinha naquela época era chamado o orçamento participativo. Então, a prefeitura propunha que a comunidade se reunisse, era a comunidade não só católica, mas todo mundo se interessasse para elencar qual seria naquele ano o orçamento que seria determinado naquela região. Escolhia por voto. Então, já era uma forma de participação dessas políticas públicas sociais naquela época. E eu lembro que nós votamos e ganhamos, fizemos lá o posto de saúde, que hoje funciona, porque era uma demanda enorme da população ali do Cafezal, daquela região muito pobre, que não tinha onde ter atendimento de saúde. E isso foi uma conquista, assim, participativa. Então, acho que são exemplos interessantes. Bem, eu estou aqui também com outras questões. O Rômulo Almeida, da Gameleira, aqui em Belo Horizonte, ele pergunta, muito se fala sobre crise de representatividade, principalmente a partir dos movimentos de junho de 2013, ele diz. Você considera a campanha da fraternidade, ela será eficiente na diminuição dessa distância entre a população, o povo e os eleitos? Eu acho que a campanha ela coloca a questão na mesa para discussão. Pelo menos não estamos aí fugindo do assunto. Não basta apenas a gente já estar sentindo cada vez mais uma democracia representativa, mas também uma democracia que seja participativa.
e refletir sobre essas questões das políticas públicas já é um modo. E o próprio documento, ele traz propostas, que não é apenas para esse ano, mas propostas ali no âmbito da cidadania, no âmbito da sociedade, no âmbito das instituições que podem gerar essa cultura de conscientização das pessoas que, se não participarmos, se não tomarmos consciência cada vez mais de que nós devemos entrar nesse processo, vamos viver sempre nessa dimensão quase, diria, só assistencialista. Porque tem muita gente que ainda pensa as políticas sociais como algo assistencial do Estado. Sim. Bom, tem uma pergunta aqui do Vicente Rodrigues, ele é do bairro Industrial, em Contagem, e está dizendo, se as políticas públicas são estratégicas e ações para enfrentar um problema público, vamos ver aqui, está um pouquinho... como podemos fazer para valer a pena direitos, por exemplo, direitos trabalhistas, mesmo que isso tenha a ver com as próprias instituições religiosas? Sim, eu acho que todas as instituições religiosas também devem ser capazes de avaliar se existe na sua filosofia a aplicação também de políticas públicas, no sentido de também garantir direitos, de garantir promoção daquelas pessoas que são menos favorecidas. Isso é um princípio que eu acho, sobretudo das instituições que prezam pela perspectiva dos valores do Evangelho. Então, é uma crítica à sociedade e também uma autocrítica às instituições. Sim. Bom, seu colega, Padre Evaldo Apolinário, também mandou uma pergunta. Né? Qual a relevância da religião na colaboração da formulação de políticas públicas? Olha, se a religião ela trata com a dimensão do sentido da vida, né? Uma vida que não é apenas resumida no espaço do aqui e agora, e sobretudo quando ela se coloca como a dimensão de qualificar a vida humana, esse sentido no todo, do corpo, do espírito, mais do que nunca ela pode contribuir no sentido de transformar aquilo que não é humano, aquilo que não é digno, em mais humanidade, em mais vida. Então, a religião é fundamental enquanto promotora desse bem comum, da justiça e do bem, que, aliás, é o princípio, né, de toda religião, que é a promoção do bem. Bom, Dom Vicente Ferreira, que é bispo auxiliar em Belo Horizonte, apresentador aqui do programa Versos e Preces, também está participando do Religário aqui pelo WhatsApp. Ele está perguntando quais são os passos concretos para escolher, implementar e avaliar uma política pública. E o que o cidadão deve fazer para participar desse processo? Escolher? Quais os passos concretos para escolher, implementar e avaliar uma política pública? Então, e o que o cidadão deve fazer para participar? O cidadão, para participar, eu acho que a primeira coisa, ele tem que ser alguém que se sensibilize por isso. Primeira coisa. Instâncias existem, né? Nós temos aí os colegiados em várias instâncias na própria prefeitura, dos municípios que nós estamos inseridos, tem as associações de bairros, as comunidades podem organizar fóruns de discussão, de debate, dialogar com a prefeitura. Temos também o momento que a gente faz as chamadas audiências públicas, são instâncias em que o cidadão pode participar. Agora, depois seria os passos, eu vejo, primeira coisa é partir da realidade, onde estou. O que aqui, por exemplo, me faz pensar que eu posso dar uma contribuição de pensar numa política pública de intervenção. E a partir dessa realidade, com os órgãos competentes, com a reflexão, com a ajuda de peritos, e dando os passos e construindo esse caminho. Bem, nós já estamos mais ou menos pela metade do tempo da campanha, né, que dura aí o tempo da Quaresma. Como é que você avalia essa primeira metade? E queria saber também se essa campanha, como outras no histórico das campanhas da Fraternidade, promovidas pela CNBB, se ela tem assim uma vocação para continuar, né, para depois da Páscoa. Eu diria, Flávio, que nós já estamos indo para a segunda metade da Quaresma, mas não podemos vincular a campanha só a esse período. Eu acho que é um período forte, primeiro, de conscientização, de trazer a pauta para a sociedade e de colocar na mesa, como já falei várias vezes, o assunto. Agora, ao mesmo tempo, eu penso que nós estamos num momento desafiador, em que, por determinadas circunstâncias hoje, políticas, ideológicas, há uma certa
eu diria, ataque à campanha da fraternidade, uma perspectiva negativa com relação à campanha da fraternidade, dizendo isso ser política de esquerda, elaboração de pautas do comunismo. Então, há pelas redes sociais, alguns grupos muito radicais desmerecendo também essa importância da campanha da fraternidade. Mas eu acho que é um momento, pelo contrário, de valorizá-la. Ela traz com força esse compromisso da Igreja de transformar as estruturas de pecados sociais, que é um compromisso assumido de longa data na Igreja do Brasil, da América Latina, à luz do Concílio Vaticano II. Muito obrigado pela sua participação aqui, Padre Áureo. O nosso programa é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos ao vivo com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.